Marcos Pereira avalia que a anistia não pode ser aprovada antes que todas as ações sejam analisadas e finalizadas. Porém, o presidente do Republicanos tem ponderado que considera as penas que chegam a 17 anos de prisão altas demais. Tipo, todo mundo fala isso para sabonetar. Sim. Quando o cara não quer ajudar, ele fala, mas eu acho a pena muito alta. Tá, então vai fazer o quê? Revoga! Por apoio de presidentes de partidos para aprovar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, falta apenas o encontro com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Marcos Pereira, no entanto, tem afirmado que, como jurista, nunca viu uma obra publicada do Marcos Pereira. Você já viu? Não. Porque jurista, avacalharam a palavra jurista. Sim. Jurista pode ser aquele que vive de juros, né? Ou aquele que se dedica, aquele que acaba com a sua vida em nome do estudo do direito. Eu nunca vi uma obra do Marcos Pereira. Ele pode ser um profissional do direito. Jurista, eu já não concordo. Mas o Marcos Pereira falou, como jurista, ou ele come um jurista. Como jurista, o Marcos Pereira avalia que a anistia não pode ser aprovada antes que todas as ações sejam analisadas e finalizadas. Porém, o presidente do Republicanos tem ponderado que considera as penas que chegam a 17 anos de prisão altas demais. Tipo, todo mundo fala isso para sabonetar. Sim. Quando o cara não quer ajudar, ele fala, mas eu acho a pena muito alta. Tá, então vai fazer o quê? Revoga! Revoga os crimes que levaram a essas penas altas. Sabichão, Janjão, é jurista? Manda ver essa de revogar, Cláudio. Pois é, se ele diz que é jurista, ele já começa errando, né, Pavinato? Porque a anistia não precisa... É que nem milionário. Milionário não fala que é milionário. O cara que fala que é milionário não é. É isso. A anistia não necessita que os envolvidos tenham sido condenados ou não. Basta olhar para trás, em 79, você vai ver quantas pessoas estavam exiladas, não tinham nem sido processadas e foram beneficiados pela anistia. A anistia, como eu já disse aqui numa oportunidade anterior, é amnésia, é esquecimento e vale para ambos os lados, tanto para quem cometeu os atos de atrocidades, de abuso de autoridade, quanto as vítimas. O que me chama a atenção nessa questão da cassação dos deputados, né, que é assim que eu estou chamando, cassação de deputado, são as notícias que permearam a semana passada, né? E eu vou lembrar aquela frase dita pelo presidente do STF hoje, ministro Barroso, vencemos o bolsonarismo. Não me parece que tenham vencido, porque... eu achei que você ia falar, perdeu mané. Perdeu mané, não. Vencemos o bolsonarismo. Cassação de deputado agora. A ampliação do foro privilegiado, que já é uma pressão para tanto os políticos que aí estão, quanto para os próximos. Ministro do STF vai ao Senado para articular para que Bolsonaro não vença as eleições de 2026 e forme maioria conservadora. E aí você tem ainda, por último, a tentativa de inclusão de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro nesse conto da carochinha do PGR, ou seja, do golpe da Disney. Tudo isso me leva a crer, então, que o ministro Barroso faltou com a verdade. Não venceram o bolsonarismo. Eles querem a destruição do bolsonarismo e da família Bolsonaro. E eu vou fazer só uma parte pessoal aqui, por conta dos excessos, do excesso de processo. Eu nem digo que a trama golpista seja um conto da carochinha. Eu vou até aqui considerar que ela existiu, de fato, existia sangue nos olhos. Mas a investigação é nula, o relatório é nulo, o processo é nulo, a denúncia é nula e não pode haver ação. Então tudo isso é uma grande injustiça em razão do devido processo legal. Bom, professor Marcelo Suano, e agora, José? Pavinato, o caso lembra muito o que aconteceu na Venezuela, não sei se foi 2015 ou 2017, acho que foi 2015, foi 2017, talvez. Bom, isso é irrelevante. Quando a oposição ganhou a maioria qualificada na Assembleia Nacional Bolivariana, e eles caçaram deputados, eu tenho a impressão que a Maria Corina Machado foi caçada ali.
Por qual razão? Para acabar com a maioria qualificada. Então, continuaram com uma maioria simples, ou a maioria absoluta, mas não a maioria qualificada que poderia resolver uma série de problemas lá. Quais seriam? Reorganizar os poderes do Estado, que é a Assembleia que vota as indicações, e fazer com que o Estado venezuelano assumisse uma determinada configuração contrária ao bolivarianismo. Parece ser a mesma coisa. É a mesma tática que está sendo usada. Para mim, o mais assustador é que o que eles foram verificar é se, uma vez já tendo feito a decisão, se aquilo valeria para retroativamente, para pegar exatamente aqueles indivíduos que poderiam acabar com a maioria qualificada ou com a maioria necessária para uma votação do projeto de anistia, ou o que quer que seja. Então, foi focado. Nós precisamos anular isso e vamos utilizar as artimanhas necessárias. Curiosamente, quando você olha o que eles estão discutindo, revela essa bizarrice que é o nosso sistema representativo proporcional. Por qual razão? O que eles estão falando? Estão nem aí porque tem um quociente eleitoral, tem um quociente partidário. O que eles estão discutindo é apenas a questão da sobra. Não, infelizmente, não vai dar tempo aqui para eu explicar o que é o quociente eleitoral, o que é o quociente partidário e o que é a sobra, porque a sobra, ela cria a possibilidade de que partidos que tiveram maior votação, no momento da divisão que é feita, acabe caindo num partido intermediário ou um partido menor, que por essa razão as pessoas questionam, mas por que esse partido, ou por que esse grupo, ou por que esse cara foi eleito, se ele não teve voto suficiente? É por causa dessa bizarrice que é o sistema representativo proporcional, contra o qual eu me ponho sempre. Mas o mais assustador nisso, que o argumento deles era de que era necessário fazer tal coisa para democratizar a distribuição das sobras. Seria mais ou menos assim. A gente precisa ter mais partidos e mais gente representando nada dentro do Congresso, porque isso é mais democrático. Quando eles fazem uma observação dessa natureza, eles praticamente estão reforçando a grande crítica que se faz com relação à quantidade de partidos que existe no Brasil. Está errado. Nós temos poucos partidos no Brasil. O que nós não podemos ter é partidos em excesso, sem representação nenhuma, que é propiciado exatamente por causa dessa coisa bizarra que é o sistema representativo proporcional construído da maneira como é construído no Brasil. Infelizmente não dá para eu explicar aqui. Se tivesse uns 3, 4, 5 minutos eu tentaria. Mas esse que é o problema. Aí fica. Você tem um sistema que não presta, a necessidade de acabar com a maioria qualificada, como foi da Venezuela, e colocar e mudar as regras do jogo de acordo com a necessidade pontual daqueles que estão fazendo política. Aí você olha e diz assim, o que o STF está fazendo? Ele está brincando de legislativo em apoio ao executivo e caçando exatamente aqueles que podem atrapalhar no processo de tomada ou manutenção do poder. Não à toa, olha que coisa curiosa, o Alcolumbre estava lá com Barroso, mas o Hugo Mota estava lá com o Dirceu. Como você falou, precisa do apoio do Hugo Mota. Será? Porque a gente não sabe o que ele conversa. Ah, mas ele ficou só 3, 4, 5 minutos. Para quem quer fazer caca, 1 segundo é suficiente. Basta dar o sinal e fazer o gatilho mental, que nem diz os coaches. Faz o gatilho mental com o Dirceu, ou o Dirceu fez com ele. É o suficiente. Mas o que temos aqui é a armação concreta de que a anistia vai dançar e que eles vão utilizar tudo aquilo que for necessário, independentemente da legislação, da Constituição ou da vontade do povo brasileiro. Por qual razão? A substância deles é diferente da nossa. A preocupação deles é preservar a estrutura e preservar o establishment, esse deep state, esse estado profundo que tomou conta do Brasil, do qual eles passaram a fazer parte, no momento em que eles receberam o título que lhes foi dado, o título de herói da Grécia Antiga ou de Deus do Olimpo. Infelizmente, quando a gente olha esse sistema, não tem como retroceder e foi mais uma sujeira. É um título auto-outorgado, porque Sim. Na época do Joaquim Barbosa, no Carnaval, a gente via pessoas com máscara do Joaquim Barbosa. Na época do Moro, a gente via pessoas com máscara do Moro. Eu não vi ninguém vestido de Kojak no Carnaval. Mas, Pave, desculpa, só fazer um comentário, só tem um detalhe, tá? Eles não estão usando as máscaras agora porque tem muita gente viva para lembrar o povo. E quando essas pessoas desaparecerem?
Essa é a grande pergunta. A narrativa que virá que o 8 de janeiro foi a defesa da democracia, já tem livros de escola. Que Ainda Estamos Aqui será o principal obra cultural para mostrar o que é o Brasil para as crianças e adolescentes e para a sociedade. Mas aí você veja, um estado que tem uma TV estatal como São Paulo não pensa nisso. Um estado contigo. Que tem o maior poder de compra de livros didáticos e paradidáticos no país não pensa nisso. Então, eu acho bastante delicado. Pavinato, nessa votação de 6-5, eu queria fazer duas rápidas observações, né? 6-5. O ministro Cássio Nunes Marques votou a favor da esquerda. Fica registrado, hein? Segunda observação, o Zanin entrou no lugar de quem no Supremo? Lewandowski. O Lewandowski já havia votado contra a retroatividade. E o Zanin foi lá e deu um voto contrário ao do antecessor. Isso aconteceu? Sim, porque isso não pode acontecer. Não pode estar sendo questionado. Se o Lewandowski fez... Naquele primeiro julgamento. Olha onde o Brasil está chegando. Até isso estão aceitando. Bom, o ano retrasado a gente já viu o fim da coisa julgada. E quando a gente entra na faculdade de Direito, né, Ana Paula, a gente fala que tem o famoso dístico de Escácia, né, um jurisconsulto antigo que dizia: a coisa julgada, ela faz do preto branco, do redondo quadrado, transforma laços de sangue. Ou seja, a coisa julgada, uma vez julgada, não muda nunca mais. E a gente viu o nosso STF quebrar mais de 2.000 anos de tradição jurídica e romper a coisa julgada. E no voto da Carmen Lúcia, ela fala justamente isso, porque essa alteração se deu em sede de embargos de declaração, né? Que não tinha ali o objetivo de esclarecer nada, mas de mudar a coisa julgada, né? É por isso que ela votou contra e também alegando que, olha que ironia do destino que você sempre fala, né? Que qualquer alteração no processo eleitoral tem que acontecer 1 ano antes das eleições e não 2 anos e meio depois. Ela se baseia nisso, sendo que lá atrás eles alteraram as regras do jogo entre o primeiro e o segundo turno, né? Que você sempre coloca. Mas ela justifica que o voto dela é nesse sentido. E aí eu queria só mencionar 3 coisas. Primeiro, a questão do foro privilegiado, que até que o Caivano citou aqui. Eu sou da época que o foro era privilegiado. Esse foro especial, a gente queria acabar com ele porque era um privilégio para os políticos. Hoje se tornou uma ameaça. Os deputados, senadores, presidentes da República, ex-presidentes da República, vão ficar todo mundo nas mãos, nas garras desse Supremo Tribunal Federal que não está respeitando o devido processo legal. Segunda coisa, o Alcolumbre pode não ter ido lá conversar com o Barroso sobre esse assunto específico. Mas eles estão fazendo networking, gente. Ministro e senador e deputado, não é para fazer networking. Quando eu vou, às vezes, por exemplo, no aniversário de uma pessoa, às vezes eu estou querendo realmente uma aproximação, um contato como empresária ou como profissional. Agora, ministro, senador e deputado fazendo networking para ter uma aproximação, porque o cara tem o poder de votar algo que é benéfico ou não para você, é outra vergonha nacional, né? E a questão dos republicanos, eu entendo que o presidente do Republicano está deixando aberto. Ele dá essa bonetada, porque lá na frente ele pode decidir por um lado ou por outro. Então ele está ganhando tempo, na minha opinião, para negociar. O que for melhor. Ganhando tempo. É gente sem convicção. Exatamente. Né? É o famoso fisiologismo. É o famoso centrão. Eu não quero ser ofensivo. Ele só está dizendo que o corpo dele custa mais caro. Pois é. Na verdade, acho que também os políticos, eles temem a rua. Então, no caso do Marcos Pereira, especificamente por conta do partido, ele está esperando o que vai acontecer agora no domingo. Sentindo, né? Aliás, é o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba.
Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.